Com essa melhora, é que fica desconfortável para mim. Bom, gente, muito boa noite a todos, né? Retornando, ontem o Felipe retornou e hoje eu. Não conseguimos casar os horários para que ambos possamos comentar juntos, né? Novamente a Polícia Nacional. Olha, Vinícius, obrigado pelo superchat, querido, muito obrigada. Bom, como vocês todos já devem estar sabendo, a reforma da Previdência, a PEC, que é uma emenda, um projeto de emenda constitucional, foi aprovada em primeiro turno na Câmara agora, há uma hora mais ou menos, né, por 379 votos a 131. É uma ampla margem, uma diferença gigantesca, é uma vitória de lavada. Isso revela uma série de coisas e vamos tentar entender um pouquinho como é que a gente chega até aqui, apesar de todos os percalços, apesar de todas as dificuldades na base de articulação do governo, né? Apesar de tudo isso, a reforma é aprovada. Nós aqui do Endireitando Brasil sempre dissemos, a reforma será aprovada. Vocês todos aqui, quem nos acompanha deve lembrar disso. Por quê? Porque a reforma é uma questão de matar ou morrer. Não é uma questão de ser bom ou de ser mal, não é uma questão de ser legal, de tirar direito, não é isso. É uma questão de vida ou morte para a economia do país. A reforma da Previdência é condição sine qua non. Olha, gente, condição sine qua non. Sine qua non é um termo latino que a gente usa muito em direito, que quer dizer sem a qual não, ou seja, condição indispensável para que nós possamos começar a pensar em sair do atoleiro fiscal, né? E sair também, e começar a pensar em diminuir o tamanho do Estado. Por quê? Porque nós não temos como sustentar, manter o Estado brasileiro do jeito que está, melhorar a condição de vida para todo mundo, baixar impostos, sem, de alguma maneira, né, nós conseguirmos tornar o Estado eficiente. E hoje a Previdência é um dos rombos que nós temos. Eu sou radical em relação à reforma da Previdência. Uma das minhas especializações é direito previdenciário, então eu não falo assim por uma questão política da reforma. Eu acho que a reforma, ainda que nós não tivéssemos um problema fiscal grave, a reforma era necessária. Era necessária porque é uma vergonha um país como o nosso, que tem um PIB per capita baixo, né, uma renda per capita baixo, né, nós continuarmos pagando excrescências, pagando privilégios, nós continuarmos achando normal que pessoas saudáveis se aposentem aos 48 anos. Isto não está certo, gente. Ainda que nós tivéssemos, digamos, fôlego fiscal, ainda que nós tivéssemos condições de pagar, é uma excrescência que uma pessoa em idade produtiva simplesmente acha que ela já trabalhou o suficiente e que ela tem direito de parar de produzir. Né? Assim como a excrescência, pensão para filhas solteiras, isso não é apenas os militares, é só vocês entrarem lá no Supremo Tribunal Federal, na página Transparência, e vocês se depararão que lá no Supremo também as filhas solteiras tinham direito à pensão. Né? Algumas pensões militares são para filhas casadas, por exemplo, de ex-combatentes, as filhas casadas também recebem. Isto é uma excrescência, nós somos um país pobre. Um país onde a população é pobre, onde a esmagadora maioria da população é muito pobre. Então, não é justo que essas pessoas pobres custeiem pensões, que são privilégios, para uma camada abaçada da sociedade. E isto é uma questão de moralidade. Então, eu sou radical. Ainda que nós não tivéssemos um rombo fiscal, um problema gravíssimo do ponto de vista atuarial, e aí eu tô falando lá de ciências atuariais, né, do problema da insustentabilidade da nossa previdência, ainda assim eu seria a favor de uma reforma para tentar cortar privilégios, para tentar igualar todo mundo. Acho que essa reforma, ela é boa, como ela foi pelo Paulo Guedes, ela era muito boa. Do jeito que ela foi votada agora, o texto base, ela já não é tão maravilhosa. Por quê? Porque a Câmara acabou ali se agachando para, né, algumas chantagens. Por exemplo, a aposentadoria de mulheres. A Câmara aprovou uma coisa bem mais branda. Eu sou contra. Nós, mulheres, vivemos mais. De um modo geral, temos menos doenças. Então, eu sou a favor de que nós, mulheres, tivéssemos o tempo mínimo para se aposentar, né,
igualado ao dos homens, que é de 20 anos, pelo novo projeto, né? Até hoje era de 15. Eu sou a favor de que fosse assim, não será. Sou a favor de que a idade para a aposentadoria, a idade mínima das mulheres, fosse de 62 anos, certo? Nós sabemos que as mulheres têm jornadas. Peraí, deixa eu tirar o som aqui, gente, porque eu tô em live e tem gente falando comigo. Nós sabemos que as mulheres têm duplas e triplas jornadas, isso é verdade, gente, é verdade. Mas ainda assim eu sou a favor de que nós tenhamos uma equiparação, né? Por quê? Porque por uma questão atuarial mesmo, pela dificuldade. Como é que a gente vai pagar uma pessoa que vive muito mais tempo, tem uma expectativa de vida maior e mais, o que é importante na questão atuarial é uma expectativa de sobrevida após a aposentadoria. Quanto tempo essa pessoa vive após se aposentar? Porque é isso que influencia no cálculo. Como é que a gente vai pagar que essa pessoa vai pagar menos, só que ela vai desfrutar mais tempo, né? Não casa uma coisa com a outra. Outra coisa, pensão por morte. Eu já vou lá abordar os aspectos políticos. Mas pensão por morte. Isso aqui não é uma live, gente, para eu falar dos detalhes da reforma, tá? Eu prometo fazer uma live falando os detalhes, né? Explicando-lhe cada pedacinho da reforma, tá? Porque eu acho que é importante até por matéria informativa. Diego Cardoso, oi querido, obrigado pelo superchat. Olá pessoal, depois da live confiram o canal Junior Masters, Submundo Intelectual, canal mais inteligente do Brasil. Olha só, Diego tá dando uma dica aqui então, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos voltar então para nossa coisa. Outro problema também que nós temos em relação à reforma da Previdência, em relação ao nosso sistema de Previdência, né, não é só a questão da aposentadoria das mulheres, porque nós contribuímos menos e vivemos mais, né? Nós temos aí alguns privilégios, né, em relação aos servidores públicos, todo mundo sabe, e olha, eu já trabalhei como servidora pública, né, num cargo de confiança, mas equivale a servidora pública, e eu encarava aquele trabalho com o máximo de respeito à coisa pública, ao interesse público, e foi bom para mim, foi uma experiência que acabou me dando uma visão de trás do balcão, né, da visão dos servidores. Eu não sou a favor de perseguir servidor público, mas é evidente que no Brasil nós temos uma situação muito distorcida. Não é possível que o Estado pague melhor que a iniciativa privada. Não é possível que trabalhadores que ganham R$ 1.200, R$ 1.300 por mês sustentem salários de 20, 30, 15 mil reais, certo? Por quê? Porque nós não temos condições para isso. Se a gente pegar a renda per capita brasileira, é muito baixa, gente. De um modo geral, a qualidade de vida do brasileiro de classe média e classe média baixa e classe baixa, ela é muito baixa. E eu digo isso, inclusive, comparado aos nossos vizinhos. Eu acho que eu já referi aqui no canal, que eu vivi, né, um tempo fora, e a gente pode comparar, por exemplo, o nível de vida de classe média de um uruguaio ou de um argentino é muito superior ao nível de vida de um brasileiro, digamos, da mesma classe, vocês entendem? É muita diferença, é muita discrepância. Isto aqui na Argentina, ele também tem um problema para enfrentar, que é uma bomba fiscal também. Mas isso é uma outra questão. Então, ainda que nós não tivéssemos um atoleiro fiscal, eu seria a favor de fazer uma reforma da Previdência. Tá? Por quê? Porque o problema sempre foi a questão da idade mínima. Se o Fernando Henrique, na época, tivesse conseguido passar a idade mínima quando ele fez uma reforma em 98, nós hoje não estaríamos nesse atoleiro, certo? Aí, na época, eles não conseguiram, não tiveram coragem, eles fizeram o quê? Colocaram o fator previdenciário, que era uma tentativa de desencorajar as pessoas para que elas se aposentassem mais tarde. Muita gente, mesmo com o fator, ia lá, não, vou me aposentar, já tenho tempo, vou me aposentar, e perdi, às vezes, 50% da aposentadoria, né, na hora de fazer o cálculo. Por quê? Porque aqui, não era para tu te aposentar a qualquer custo. A ideia do fator era você ter a ideia, olha, se eu me aposentar hoje, eu perco 40%. Agora, se eu esperar um pouquinho mais, eu ganho mais. Só que como o brasileiro não consegue tratar com o dinheiro de maneira muito racional e de maneira muito previdente, acabou não dando certo, né? As pessoas não entendiam que o fator não era para te, digamos, achacar, era para te desencorajar, para que você se aposentasse mais tarde. Esta é a ideia por trás do fator previdenciário. Então, já que as pessoas não conseguem entender isso, ok, vamos impor uma idade mínima, o que eu acho justo, o que eu acho correto, certo? Por quê? Porque nós temos um problema que é uma bomba relógio a explodir. O nosso problema é um problema demográfico, ok? Porque no nosso sistema previdenciário, que todo mundo joga num bolo e aquele bolo vai lá e vai pagando,
não dá para manter esse sistema se nós tivermos uma população envelhecida ou poucas crianças. E hoje nós já temos, né, uma taxa de natalidade baixa, muito baixa para um país que ainda é bastante jovem como o nosso, né? Nós temos taxa de natalidade comparáveis a alguns países da Europa e são países que estão em problemas. Se vocês derem um Google aí na taxa de natalidade brasileira e na taxa de natalidade nos principais países da Europa, vocês verão que nós estamos muito próximos. Ou seja, nós estamos ficando velhos. Haverá um momento em que teremos mais velhos do que crianças. E para manter a previdência, nós precisaríamos de mais jovens, né? De mais crianças e de menos velhos, certo? Só que isso não é possível, por quê? Porque a gente tem cada vez menos filhos, certo? Então, isto está acontecendo e é um problema com o qual nós devemos nos deparar. Inclusive, acho que, de um modo geral, o nosso Congresso, de um modo geral, os nossos legisladores, sejam eles deputados federais, deputados estaduais, vereadores, eles não têm preparo, né? Eles não têm lastro intelectual, eles não têm conhecimento para lidar com isso. Inclusive, na hora de fazer uma lei, você teria que levar em consideração, como eu já falei aqui diversas vezes, você teria que levar em consideração o fator demográfico. Por exemplo, faz sentido eu continuar fazendo concurso para professora, que vai ficar 30, 35 anos aí pela frente na ativa, sendo que eu tenho uma redução significativa de crianças, daqui 30 anos, eu não terei o mesmo número de crianças que eu tenho agora. Por que é que eu ainda estou fazendo concursos para professoras? Por exemplo, entende? Isso tudo deve ser levado em consideração a região e o estado, né, gente? E o município, evidentemente. Mas todas essas coisas deveriam estar sendo pensadas. Por exemplo, eu provavelmente terei que ter mais hospitais do que escolas, né? É um outro problema. Nós temos que começar a pensar, a raciocinar a legislação dessa maneira, para que nós sejamos eficientes e para que nós consigamos nos preparar para o que vem aí. Então, muito provavelmente nós precisaremos de menos professores e precisaremos de mais geriatras. Ou seja, a tendência é que o nosso gasto com educação caia e o nosso custo com saúde aumente, certo? E eu não vejo essa preocupação dos nossos legisladores. Eu me lembro que, ano retrasado, quando foram votar a PEC do teto, que o Temer felizmente acabou aprovando, lembra que limita o quanto que a gente pode aumentar de gasto público, porque se vem um governo esquerdista, um governo keynesiano, que acha que pode gastar como se não houvesse amanhã, né, como era o caso do governo, né, Lula 2 e Dilma 1 e 1,5, né, porque ela não concluiu o segundo mandato. Quando nós temos isso, eles sempre arrebentam com as contas públicas. Quando o Temer conseguiu impor, né, uma PEC de teto de gastos, né, limitando isto a uma série de outros fatores, limitando que, olha, você só pode gastar tanto, você ganhou tanto, você só pode gastar tanto, certo? Quando o Temer passou isso, vocês não lembram da gritaria da esquerda, dizendo que isto limitaria o gasto em educação, que não sei mais o quê, bibibi. E eu dizendo, gente, essa gente está completamente fora da realidade. Por quê? Porque eles jamais pensam, em momento algum. Hoje, uma única deputada da rede citou a questão do fator da questão da demografia, né? Depois eu vou comentar a respeito dela. Mas, de um modo geral, a gente não vê nenhum deles citarem isso. Né? Nós deveríamos estar preocupados com o nosso aumento, né, com o custo da saúde e não tanto com o custo da educação, porque a educação já recebe bastante dinheiro, recebe a mesma coisa que os países mais ricos recebem, né? Só que esse gasto da educação ele é mal administrado, porque vai muito para o topo da pirâmide, que é a universidade, e pouco para a base, né, que é o ensino básico, que é o nível fundamental e ensino médio, certo? Esse é o problema da educação brasileira, que está invertida a pirâmide. Vinícius Branco, exatamente, Camila. Daqui 30 anos teremos bem menos crianças e muito mais idosos, nós inclusive. Vinícius, só para tu teres ideia, em São Paulo já há dados a respeito disso, há escolas que tiveram que fechar por um número pequeno de alunos. Ou seja, isto já é uma realidade hoje e não é uma realidade sobre a qual eu vejo o parlamento brasileiro, em todas as esferas municipal, estadual e federal, debaterem a respeito. Certo? Então, nós deveríamos, por exemplo, estar formando menos professores e formando mais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais que auxiliarão, né, a população mais envelhecida. Tem tudo isso que tem que ser pesado, né, gente? Bom, e além disso, tem também uma outra coisinha que eu estava falando quando entrou o superchat, eu não pude falar, que é o seguinte, que eu não pude concluir, que é o seguinte, a pensão por morte.
Eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres não se programaram para ter a sua própria aposentadoria. Ou também há aquelas famílias que vivem com um orçamento apertado, cuja renda de ambos os cônjuges, de marido e mulher, ela é importante para a manutenção das famílias. O problema, gente, é que esta modalidade pensão por morte, ela não existe em todos os ordenamentos jurídicos, certo? Ela não existe em todos os países. Quem pensa assim se engana. A pensão por morte, do jeito que ela é na legislação brasileira, ela também está equivocada. Entende? Só que é claro que nós não conseguiremos tirar completamente de uma hora para outra. Por quê? Porque nós temos uma população, como eu disse, que primeiro, que é uma população pobre. Segundo, que por ser pobre, não tem condições de fazer uma poupança ou de ser trabalho, ela precisa se aposentar mesmo que ela não trabalhe. Então, eu deveria contribuir pela Previdência. Pouquíssimas mulheres que são donas de casa contribuem. Tem essa opção, é possível, né? Existe uma modalidade que nós chamamos, né, segurado facultativo da Previdência, aquele que paga, mas que não é obrigado pela lei a pagar. Mas nós não vemos essa posição da nossa população. Até porque muitas vezes nem sobra dinheiro, né, gente? Então, por enquanto, nós ainda teremos que fazer uma migração. Mas a tendência é que a pensão por morte, ela, num futuro, ela seja mexida de novo. Não achem que isso é para sempre. E mulheres que são as maiores, né, beneficiárias, digamos assim, não sejam imprevidentes com a própria vida. Não há, marido não é aposentadoria, marido não é previdência social. Você deve se preocupar e se programar para se aposentar. Ontem mesmo, aqui em Santa Catarina, eu estava olhando o jornal que dá ao meio-dia e havia dúvidas ali a respeito de previdência, de investimento. E eu vi uma dúvida de uma dona de casa, uma senhora de 63 anos, que disse: olha, 1 ano comecei a pagar INSS, vale a pena? Morri de pena, gente. Por quê? Porque é óbvio que já não vale mais a pena, a não ser para um caso de doença, para ela entrar num auxílio-doença, digamos. Por quê? Porque a pensão por morte, a pensão por idade, hoje, como ela está, não como ficará. Hoje, como é que ela funciona? 60 anos para mulher, 65 para homens e mínimo de 15 anos de contribuição. Então, se você tem 40 anos, 45 anos, e você nunca pagou, você deveria pensar, bom, com 45 anos eu sou obrigada a começar a pagar agora, para quando eu atingir 60, eu conseguir, né, ter direito a uma pensão, certo? A uma pensão não, a uma aposentadoria. Pessoas não fazem isso, por quê? Porque também não há essa preocupação com o futuro, não há uma programação. Nosso povo não é um povo que está habilitado, que tem ferramentas, né, que eu digo culturais, ferramentas mentais, para pensar, para se planejar para o futuro. Né? Ele não consulta alguém. Raríssimas vezes eu vi alguém consultar um advogado especialista na matéria para dizer, bom, vale a pena me aposentar? Não vale a pena? Como é que eu faço? Como é que eu me programo para aumentar minha renda? Tudo isso. Pouquíssimas vezes eu vi isso acontecer. Geralmente eles vão lá e procuram um contador, né? Que é o pior caca que alguém pode fazer, sem antes consultar um advogado que vai lhe dizer, vai lhe explicar, olha, melhor situação é essa e essa e essa. Wilson Silva, é correto aposentar presidente com 73 mil? Não, não é, mas presidente não se aposenta com 73 mil, tá, Wilson? Talvez o Bolsonaro, e o Bolsonaro, ele terá, não sei se ele já pediu, mas ele tem direito à aposentadoria especial pelos anos de mandato como deputado, né? E tem também, ele recebe também como capitão da reserva do Exército. Por quê? Porque quando um militar ele vai para a política, se ele tem menos de 10 anos de Exército, de Forças Armadas, né, ele sai. Se ele tem mais de 10 anos, ele vai para a inatividade, ou seja, ele fica recebendo proporcionalmente, o que é uma coisa errada também. Eu não acho isso certo, eu acho errado. Certo? Então, o presidente não ganha 73 mil, viu, gente? Não tem essa pensão aí de 73 mil para esse presidente. Isso não existe. É algum dado intrincado, Wilson, que tu pegou de algum lugar, desses sites que ficam falando disso. Renan Lima, não tem ferramentas nem recursos para isso. Exatamente. Não há um preparo, né? A cidadania brasileira, ela é uma cidadania muito capenga ainda. Desde criança, a gente vê desde a escola, né? As crianças não têm uma educação financeira, elas não têm uma educação, digamos, constitucional. Nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças têm aula de direito constitucional, não é de direito constitucional, né, mas é aula de Constituição. Você tem que entender como é que funciona o sistema. E não tem também educação financeira, né? E aí, junta tudo isso a um caldo, né, que é um sopão aí brasileiro, que é uma falta de recursos,
que é uma renda per capita super baixa, não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro. Aqui no YouTube agora tá na moda os masterclass, né? O pessoal aí ensinando a investir dinheiro. Eu fico pensando, a maior parte da população não tem um pila para investir, não tem um centavo para investir. Por quê? Porque não sobra dinheiro. Ao contrário, falta dinheiro para as despesas básicas. Tal é a dureza do povo brasileiro. Então é óbvio que ele também não consegue ser previdente em virtude disso, né? O que é uma dificuldade também, certo? Bom, voltando lá à vitória. Uma vitória acachapante, 379 votos a 131. De quantos votos o governo precisava, Camille? O governo precisava de 308 votos. Por quê? Porque a Câmara de Deputados tem 513 deputados, são 513 integrantes no total. A Câmara, o Senado tem 81, porque são 3 por estado, certo? 27 estados, 13 senadores, 81 deputados. 81 senadores. A Câmara tem 513 deputados, né? Varia de estado para estado, porque depende da população. A maior bancada é de São Paulo, com 70 deputados, né? As menores são dos estados do Nordeste e dos estados do Norte. Por quê? Porque quando não atinge um mínimo ali, fica com 8 deputados. Essa é a bancada, certo? É um problema também que a gente tem que verificar, porque deveria ser a rigor pela população, né? Mas não é, então isso acaba gerando uma certa distorção. O Norte e o Nordeste têm mais peso do que deveriam ter nas decisões do país se a gente levasse em conta só a população, ok? Bom, vamos lá. Emenda constitucional, você precisa de uma coisa chamada quórum qualificado. Você só aprova se tem, né, 3/5 da Câmara, ou seja, se tem uma maioria qualificada. Uma maioria simples seria 50% mais um. Para uma emenda constitucional, precisa de maioria qualificada, 3/5, ou seja, 308 votos. Né? A Câmara conseguiu 379, né? O Rodrigo Maia conseguiu 379 votos. Eu vou dizer o Rodrigo Maia por quê? Porque ele estava articulando, porque ele quis ser o pai desta reforma, que muito embora tenha sido enviada pelo Paulo Guedes, né, ela foi uma reforma construída dentro da Câmara, ela foi alterada na Câmara e tudo mais, e a Câmara também encarou, gente, o desafio, porque não é fácil para um deputado votar essa matéria. É uma matéria muito ingrata, por quê? Porque a população não consegue entender certas coisas. Muito embora as pesquisas agora indicaram que a população entendeu a necessidade de fazer a reforma, é óbvio que quando essa mesma população se deparar com a sua situação, dizer, bom, eu vou ter que trabalhar 1 ano a mais, 2 anos a mais, ou aqueles que estão mais perto da aposentadoria, que são sempre, né, os que sofrem aquele maior baque, aquele maior impacto, é óbvio que a população, né, vai dar uma chiadinha, os deputados têm medo de votar isso, mas eu acho que eles encararam com muita responsabilidade, certo? Aquela coisa do governo não querer articular, coisas que eu já critiquei aqui no canal, por quê? Porque a gente não pode demonizar a política, né? A política ela é necessária para uma vida em sociedade, ok? Ok. Olá, Camille, boa noite. Como fica a questão para quem falta pouco tempo para se aposentar? Anderson, eu vou fazer uma live aqui explicando os detalhes da reforma. E outra coisa, tem regras que a gente chama regras de transição. Não é assim, amanhã entrou em vigor, e aí amanhã, né, já começa a valer. Não, tem uma regrinha de transição para fazer essa mudança aí, né, justamente para tentar impactar menos aquelas pessoas que estão ali próximo de se aposentar. Mas eu vou fazer uma live só sobre isso, ok? Bom, vamos lá. O que acontece? A Câmara, evidentemente, está assumindo para si um protagonismo e uma responsabilidade. Eu acho que tem um mérito do presidente da República nisso, que foi aquele mérito dele é um mérito que não é bem mérito, né, gente? Mas assim, o que ele fez? Olha, eu já mandei o projeto, já fiz a minha parte. Bom, na verdade, como chefe de governo, não é bem só isso a parte dele, mas ok. Eu acho que para o Brasil, para esse primeiro embate, para esse primeiro choque de uma matéria muito importante e para a situação de que, né, nós estamos passando por uma mudança e que era necessário que a Câmara voltasse a entender o seu papel dentro do cenário nacional, é positivo, entende? Então, acho que o Bolsonaro, de maneira indireta, acabou auxiliando nisto, certo? De maneira, às vezes, um pouco insultuosa, um pouco meio torta, né? Mas eu acho que acaba ajudando nesse aspecto. Né? E outra coisa que esses deputados também entenderam que não tem saída.
Primeiro que não tem saída, ou faz a reforma da Previdência, ou o país fica na crise, e também entenderam que eles também têm responsabilidade. Por quê? Porque nos últimos 20, 30 anos, na Nova República, e desde 88 para cá, o que acontecia? Principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, certo? O que aconteceu? A Câmara e o Senado absolutamente acovardados, absolutamente submissos ao Poder Executivo, né? Não tinham nenhum protagonismo na vida nacional. A Câmara e o Senado passaram a ser meros carimbadores das vontades presidenciais. Por quê? Porque eles sempre se comportaram de maneira capacho, certo? E isto não é bom numa democracia. Uma democracia, ela é concebida com o que a gente chama em direito freios e contrapesos, certo? Para quê? Para que nenhum poder se sobressaia ao outro, para que nenhum poder, né, acabe ficando, digamos, absolutista, certo? Então, ela é toda amarrada para que cada um cumpra o seu papel e é travado pelo outro poder. Certo? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, mas a Câmara fez tal coisa contra o presidente. Não, gente. Isso não é ruim. É que no nosso sistema pode parecer ruim, por quê? Porque a gente tinha, né, um pessoal lá no, como eu sempre falo, né, lá no Rendezvous Brasiliense, um pessoal que estava, né, andando nas nuvens, estava absolutamente fora da realidade. Eu acho que essa nova legislatura, apesar de todos os problemas, de todos os fiascos, aí do pessoal que exagera, né, que carrega muito nas tintas, ela é uma legislatura que, em virtude até do desafio histórico que eles foram colocados, né, de tentar recolocar o país nos trilhos, de fazer reformas estruturais muito importantes e muito difíceis, eu acho que acabou que eles entenderam a necessidade disso. Por quê? Porque não tem saída, entende? Ou eles assumem isto e encaram isto, ainda que isso custe muito junto às suas bases, ou o país para. E aí você tem uma coisa assim, ou eu perco o voto lá na frente, ou hoje o país para, e aí sim é pior. Por quê? Porque se o cara que está aposentado hoje, daqui 3 anos estiver aposentado, não tem reeleição para ninguém nessa turma. Então é melhor apostar, fazer as reformas, porque essa não é a única, a gente já vai falar em seguida das outras, fazer as reformas que são necessárias para o país, são imprescindíveis para o país, e assim nós temos uma chance de sair da crise, sair do atoleiro e daqui 3 anos todo mundo tiver empregado, todo mundo pagou boleto, todo mundo feliz, satisfeito, né? O pessoal vai entender, a população entende de maneira prática. Aquilo lá era um remédio amargo? Era. Mas tudo bem, tá ok, porque agora eu tô empregado, todo mundo aí tá crescendo, todo mundo aí tá pagando seus boletos, e tá tudo certo. Se a gente tem que impactar significativamente a vida da população. Eu até, uma das minhas brigas dentro, eu sou filiada ao partido, gente, sou filiada ao PSL, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu era de uma ala ideológica super radical dentro do partido, só que eu também sou advogada, então, em virtude do meu preparo, né, profissional, eu consigo entender certas coisas que a maior parte da população não entende. Então é óbvio que quando eu comecei a ver em janeiro o parlamento lá treslocado, aquele pessoal assumiu, né, a bancada do selfie assumiu, meio fora da realidade, ali eu botei o pé no freio e falei, não, opa, assim não vai dar. A gente vai ter que fazer um esforço maior e vai ter que ser muito responsável, né, para com os rumos do país, para com os destinos da nação. Por isso que eu acabei me tornando uma moderada nisso tudo e uma crítica, muitas vezes, da própria base do PSL, né? As más línguas dizem aqui em Santa Catarina que eu fui expulsa, inclusive, do partido, ainda não comunicada a minha expulsão, né, justamente por brigar dentro do partido, porque os partidos eles acabam se tornando clubinhos de caciques que ficam a serviço de 1, 2 ou 3, né? E a minha briga é sempre que os partidos sejam efetivamente democráticos, que as populações consigam participar de uma vida partidária. E principalmente nós mulheres, que somos a maioria da população, mas infelizmente a representação de mulheres nos parlamentos ela é muito baixa. E se fosse mais, eu tenho certeza que melhoraria muito a qualidade dos debates, porque a gente olha as coisas de determinadas maneiras que às vezes os homens não olham. Né? Por quê? Porque as experiências são diferentes, as leituras de mundo são diferentes. Homens e mulheres têm experiências vivenciais diferentes, ok? Maria Nunes, oi Maria, boa noite. Bom, vamos lá. Então tá. O parlamento assumindo este protagonismo, o que acontece, gente? Acontece que o país começa a andar, começa a fluir, certo? Eu disse aqui no comecinho, olha, a reforma da Previdência é condição sine qua non, é condição indispensável, mas ela não é a única.
Não dá para achar, olha, foi aprovada hoje em primeiro turno, amanhã está tudo resolvido, daqui um mês eu já estou empregado. Não, não é assim, não é assim que vai funcionar. Primeiro porque ela vai para o segundo turno de votação na Câmara, certo? Não sabemos se vai conseguir ser essa semana ainda. Talvez sim, porque o Rodrigo Maia está dizendo que vai votar até sábado e tal. Vamos ver. Dali ela vai para o Senado. Se ela for aprovada assim, sem nenhuma modificação no Senado, né, ela vai para o presidente da República. Se não, se ela tiver alguma modificação, volta para a Câmara. Né? O Rodrigo Maia hoje, o Marcel Van Hatten, em plenário, eu assisti toda a sessão, ouvi, né, porque eu estava trabalhando, mas assim, disseram que no Senado eles devem incluir estados e municípios. Se incluírem realmente, se conseguirem fazer isso, o que eu acho bom, porque senão é uma bomba relógio a situação dos estados e municípios. Estados, a gente já sabe, tem vários estados que já estão quebrados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que já pagam salário atrasados, né? Se realmente conseguir incluir, volta para a Câmara, certo? Então, eu não acredito que aí antes de setembro, outubro, a gente consiga terminar essa parte da reforma, ok? Mas já conseguimos, né? Já é uma grande vitória isso. Né? Eu acho que o Rodrigo Maia, apesar de todas as críticas que eu tenho a ele, você sabe muito bem, em fevereiro, quando elegeram o Maia, eu e o Felipe aqui estávamos indignados com a articulação que levou o Maia à presidência da Câmara. Eu acho que o Maia fez um bom trabalho, que conseguiu convencer gente ali, que nem eu imaginava que fossem capazes, que tivessem coragem de votar da maneira que votaram, certo? Então, uma grande vitória. Inclusive, o Rodrigo Maia, gente, hoje, o que ele fez? Ele, um pouco antes de sair o resultado, ele, não sei se vocês assistiram a sessão, ele foi à tribuna e falou, né, e deu ali um claríssimo discurso de que o parlamento tem uma agenda própria. O parlamento não ficará só assim, esperando o que vem lá do Planalto, né, como um cachorrinho assim, aquado, esperando o que vem do Planalto, né, e esperando que um presidente dite os rumos, o que é uma coisa ruim. Tanto que a gente viu o petismo pintou e bordou, por quê? Porque o parlamento estava assim, que nem um cachorrinho acuado, esperando esperando o que vinha do Palácio Planalto. Não é porque o presidente é o Bolsonaro, que é um presidente que eu votei, que eu elegi, que eu fiz campanha, inclusive me filiei no partido político por causa dele, né? Não é por isso que a gente deva achar bom um parlamento submisso. Isso não é bom. Se o parlamento tomar boas medidas, for responsável, tá valendo, é legal para nós, ok, gente? Bom, o que acontece então? Hoje no discurso dele, se vocês assistiram, se não assistiram, eu peço que vocês procurem no YouTube, porque ali ele deixa muito claro que além do parlamento ter uma agenda própria, eles têm outras reformas a fazer. Eu achei, quando ele começou a falar, eu pensei, ele vai falar em reforma tributária, ele vai falar em pacto federativo, mas não, ele foi mais longe, o que eu achei ótimo, né? Tomara a Deus, né, que os anjos digam amém, e que realmente ele consiga fazer isso, que é, ele falou em reforma do Estado brasileiro. Lembrem-se aqui, quem acompanha o canal, que quantas vezes eu disse que o Estado brasileiro, que a estrutura de Estado, do jeito que ela está posta na Constituição, União, Estados e municípios, ela é insustentável? Quantas vezes eu disse isso aqui no canal? E o Rodrigo Maia, ele é economista, é óbvio que ele não é bobo, ele também sabe que é insustentável, até porque ele sabe a romaria que é Brasília, com prefeito, governador indo lá de pires na mão, toda hora pedir dinheiro, pedir verba, pedir isso, pedir aquilo. Né? Isso é uma coisa que dificulta muito, inclusive, o trabalho dos deputados. Para quem acompanha o seu deputado, se você não faz isso, eu indico que faça. Né? Eu acompanho de perto os meus representantes, né? Tanto na Assembleia Legislativa, né, do Estado, quanto em Brasília. E o que acontece? Se você não acompanha, comece a acompanhar. Você vai ver que a agenda deles é uma loucura. Né? Muita gente diz, ele só trabalha terça quinta, mas é uma loucura, gente. No meio de reforma da Previdência, ontem eu vi a minha representante recebendo prefeita lá de cidade de 4 mil habitantes. A cidade de 4 mil habitantes é importante, gente? É importante. As pessoas que vivem lá são importantes? São. Só que não dá para, no momento que o país está parado, esperando uma votação dessas, um deputado que deveria estar concentrado lá na votação da reforma, lá nas articulações, falando com o seu colega, tentando convencer aquele que está indeciso, tentando convencer aquele que, olha, com isso aqui eu discordo. No momento que todos os deputados deveriam estar unindo esforços para isso, um deputado está lá tendo que receber prefeito, né? Prefeito, governador, vereador de cidade interior. Isso acontece por quê? Isso acontece porque a estrutura de Estado brasileiro
É um negócio mastodôntico que não funciona, como a gente sabe, o Estado não funciona, nem os municípios, nem os estados, nem a União funciona direito, né? Nós temos péssimos serviços e justamente por isso, né, porque há uma estrutura que ela é insustentável, eles toda hora vão a Brasília lá passar pires, né? É o que acontece. Então, isso realmente não tem condições. E o Rodrigo Maia hoje falou na reforma do Estado brasileiro. Semana passada ele foi ao Pânico, eu indico que vocês assistam, e ele já havia falado isso, porque tinham dito para ele: você vai concorrer ao governador do Estado do Rio de Janeiro? E ele disse: não, não, só se eu conseguir fazer a reforma do Estado brasileiro. Por quê? Porque senão eu só vou administrar dívida. O que ele está dizendo aí, gente? Ou a gente reforma a estrutura do Estado, e quando eu digo Estado, gente, é Estado com E maiúsculo, tá? Ou seja, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, ou a gente reforma isso, ou os prefeitos e governadores continuarão apenas administrando o passivo, administrando dívida. Por quê? Porque eles não conseguem fazer nada. A gente vê como é que as cidades estão. As cidades, de um modo geral, elas não têm nenhum projeto de modernização, de infraestrutura, coisas assim impactantes. A minha cidade aqui é uma vergonha absoluta, né? Eu agora vendo as pessoas que vão concorrer ano que vem, olha, gente, dá vontade de sentar e chorar, né? Então, o Rodrigo Maia já tinha dito isso lá no Pânico, coisa que ele repetiu hoje, e hoje mais, ele chamou o Onyx, porque o Onyx foi exonerado para ir ao parlamento votar, e ele disse: e nós teremos que conversar, deputado Onyx Lorenzoni. Por quê? Porque a relação do jeito que está do Planalto com a Câmara não vai dar, ou seja, já deu ali um recado de que ele também não vai aceitar, né, essas campanhas difamatórias e tudo mais, né, do pessoal mais aguerrido aí bolsonarista, certo? Então, ficam essas duas lições aí pra gente, a respeito de, essas 2 lições não, né, essas 2 promessas do Maia, certo? E a gente tem um outro problema aí pela frente, que é o seguinte: além disto, nós temos agora, esperar a fervura baixar, nós temos que ver, foi aprovado o texto base, certo? Agora irão as emendas ao texto. Ou seja, é agora que a vaca pode ir para o brejo. É agora que eles podem começar a aprovar lá os privilégios, né? Cada um para sua base lá de apoio, né? Esse bando de delegado, coronel, não sei o que, major que se elegeu, está muito preocupado com os profissionais da segurança pública, certo? E eu, sinceramente, não vejo por quê. Eu acho uma excrescência que um policial se aposente antes dos 55 anos, certo? Eu acho que 55 anos é uma boa idade. Na verdade, eu acho que eles deveriam se aposentar aos 65, como todos os outros homens vão se aposentar, ok? Por que eu acho isso? É óbvio que eu não acho que o policial pode andar na rua, correndo atrás de bandido, fazendo esforço físico até os 65 anos. É óbvio que não. Mas por que eu acho isso, gente? Eu acho isso porque eu acredito que um plano de carreira bem elaborado resolveria esse problema. Né? Eu acho que se nós tivéssemos ali, olha, o sujeito ele entra na carreira e ele fica aí correndo na rua atrás de bandido, tiroteando com bandido, até os 50 anos, dali ele passa para uma função administrativa, dos 55 para cima, ele vai para uma função, digamos, mais de inteligência dentro da polícia, né? Mais administrativa, mais burocrática, né? Que eu acho que é o futuro, inclusive, das polícias, com a gama de tecnologia que nós temos e teremos daqui para frente. Ele tranquilamente poderia trabalhar até a idade que os outros homens trabalharão. Né? Não, eu não digo que o policial tem que fisicamente fazer esforço físico até os 65 anos, evidentemente que não. Mas eu acho que até os 50, 55 pode, e dali ele deveria, o plano de carreira deveria prever isto, levando em consideração a idade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? É isto que eu acho, é isto que eu defendo. Tá? Professoras, eu não sou a favor da aposentadoria especial. Eu acho que as professoras devem se aposentar com o mesmo tempo das outras mulheres, né? Eu vi hoje a esquerda com aqueles discursos falando muito a respeito da questão de 3 turnos, de não sei o que. Olha, tem muitos profissionais que também trabalham 3 turnos. A minha mãe, por exemplo, que está no chat, que está meio doentinha hoje, né? Também trabalha 3 turnos e é psicóloga, certo? E trabalha 3 turnos, trabalha, né, 14, 15 horas por dia, inclusive aos sábados, ou seja, não são só as professoras. Por que é que a gente trabalha 2, 3 turnos? Por grana, gente. Por quê? Porque a renda do brasileiro é baixa. Se a gente fizer economia... Vocês entenderam? Eles sempre pensam na consequência, eles nunca pensam na causa. Por que a professora trabalha mais? Para ganhar mais. Se a gente consegue ter um aumento real da renda
da população, essa população poderá trabalhar um regime de horas, né, mais, digamos, aceitável, de 8, 9 horas, 7 horas, dependendo das profissões, ok? Então, e eles não, como eles têm um viés torto, e geralmente no Brasil a gente sempre ataca a consequência e não a causa do problema, né? Por que o cara trabalha em 2, 3 empregos? Bom, para complementar a renda. Por que o aposentado trabalha? Para complementar a renda. Se a gente conseguir melhorar a economia, melhorar a renda das pessoas, essas pessoas não mais trabalharão tanto, ok? É isso que eu acho. Eu sempre tento pensar nos problemas, né, como causa e consequência. Bom, isso será que realmente é a causa do problema? Não, né? Professoras, aí não é justo, aí a gente não pode continuar atacando só a causa, dizendo assim, o problema, a consequência, dizendo assim, bom, professora tem que se aposentar antes porque elas trabalham 3 turnos. Não, vão melhorar a renda das pessoas, vão fazer o país crescer, né? Vão melhorar a renda dos professores, inclusive, e fazer com que eles não precisem mais trabalhar 3 turnos. Aí ninguém precisa se aposentar, né, com 50 anos de idade, porque isso é uma excrescência, certo? Então tá, eu acho que deu para vocês entenderem o meu ponto de vista, né, gente? Porque eu sou radical. Olha, a lei. Ah, é a minha mãe falando. Ó, que não, há anos ela não sabe que é chegar em casa às 18 às 19. É verdade, ok? Por quê? Porque a gente precisa melhorar a renda, todo mundo tem boleto para pagar, né? Então todo mundo acaba trabalhando mais do que do que deveria, ok? Gente, só para eu complementar um negócio da pensão por morte. Muitos países, né, fazem o seguinte: você não pode ficar com as 2 pensões. Você pode escolher. Digamos, seu marido morreu, você pode escolher entre a sua pensão ou a dele, né? Se a dele é mais alta, evidentemente, as pessoas ficam com a do marido, certo? Alguns sistemas de regime próprio de previdência, regime próprio é o regime especial de servidores, ok? Tanto estaduais quanto municipais, quanto federais, certo? Nós, INSS comum, puro, chama-se RGPS, Regime Geral de Previdência Social, ok? Você é trabalhador de carteira assinada, que não é funcionário público, você é RGPS, Regime Geral. Então, quando falarem na votação Regime Geral, você já sabe, Regime Geral é os réis mortais. Regime próprio é o pessoal que é servidor público, ok? Porque a legislação, ela é diferente. Mas os servidores públicos têm já, desde a reforma do Fernando Henrique, a imposição da idade mínima, viu, gente? Isso é uma coisa que a gente não pode ser injusto, né? O problema, as distorções em relação aos servidores, elas são outras. Nós agora devemos ficar de olho se as bancadas não aprovarão excrescências corporativistas, né? Por quê? Porque ali cada um só está preocupado com o seu, né? A gente tem que parabenizar os deputados que tiveram coragem de enfrentar o tema da reforma da Previdência, mas nós não podemos de maneira... Gente, já estamos em 43 minutos. Não podemos de maneira nenhuma fechar os olhos e esquecer que eles estão lá com votos. E votos de quem? Votos de bases eleitorais. E quem tem base eleitoral ligada ou ao professor, ou base eleitoral ligada a servidor... bancada da segurança ou base eleitoral ligada ao oficial de justiça, eles sempre vão tentar aprovar ali um remendinho para que tenha um penduricalho e a sua profissão é especial. Olha, todas as profissões são especiais, todas as profissões têm dificuldades, todas as profissões têm peculiaridades, todas as profissões têm o seu grau de periculosidade, algumas muito maior, outras bem menor, né? Então a gente não pode continuar achando que vamos construir um país com mais igualdade. Não gosto muito desse termo, que parece termo esquerdista, mas assim, com menos pobreza e com menos diferença, com menos distorções, né, puxando a brasa para sua sardinha. Não vai dar, gente. Não dá para fazer assim. Eu sou contra que mudem qualquer coisa dentro da reforma, inclusive a aposentadoria para as mulher, professora e segurança pública. Sou contra, né? Essa é a minha posição. Veremos agora se eles não irão se acovardar, porque com alguns deputados que eu falei essa semana, eu senti que eles estavam meio assim, não sabiam muito, né? Quando eu perguntei a respeito da segurança pública, não sabiam muito, mas parece que tem um acordinho já rolando, né? Então agora a gente tem que cobrar que seja um tratamento igualitário, ok? Bom, não sei se vocês viram, inclusive alguns deputados que são dos partidos ditos de oposição votaram com o governo. Eu não consegui conferir ainda a votação da Tabata Amaral, que é aquela moça muito proeminente do PDT, né? A bebê de proveta lá dos Soros, que eu e o Felipe aqui já falamos dela, já falamos que ela é uma promessa da esquerda brasileira, certo? Ou seja, ela é um perigo para nós, né? Para nós que não comungamos das mesmas pautas que ela, mas nós temos que reconhecer que ela tem talento, né? Ela é bem bonitinha e é muito talentosa, e é muito articulada, e é muito inteligente. E olha, vai dar trabalho para a direita,
certo? Ela é uma das promessas aí da nova esquerda. Né? Ela se elegeu na mesma batida, na mesma pegada de nova política, porque isso teve na direita, mas teve também umas figurinhas aí na esquerda, ok? E ela disse que era a favor da reforma da Previdência. Ou seja, ela sacou que isto é importante, que ela não pode estar grudada com aquelas velhas ideias daquela esquerda assim, né, cheia de teia de aranha, aquela esquerda com aquele mesmo pensamento keynesiano maluco, irresponsável do ponto de vista fiscal. Ela sacou isso, né? E aí o PDT ameaçou de expulsão, né? Ó, o Israel tá dizendo que ela votou a favor. Ela tinha dito que ia votar e ameaçaram de expulsão do partido. E se ela votou mesmo assim, né, nós devemos ficar de olho. Por quê? Porque ali ela marca uma posição. Ali ela manda um recado para a parte significativa do eleitorado e um eleitorado mais à esquerda, ou um eleitorado, gente, que às vezes nem é de esquerda, mas que gosta ali do discurso dela, olhou aquela menina, né, que tem um bom discurso, tem uma fala assim agradável, né, e acaba indo, porque a nossa população nem toda ela é, digamos, né, entendida dos espectros políticos, né? A população vota em quem geralmente gostou mais do que a pessoa falou e tal. Tem tudo isso também que a gente tem que levar em consideração. Então, né, temos que ter muito cuidado com relação a isso. Com relação à dona Tabata, o PDT ameaçou de expulsão. Se realmente a expulsarem, né, nos preparemos, porque ela já tem bastante destaque dentro da esquerda e ela será, né, elevada a um outro patamar. Eles estarão elevando. O que é uma burrice, né? Porque essa esquerda aí toda, né, velha, carcomida, cheia de teia de aranha, que não tá conseguindo dar um resultado. Olha, Luiz Carlos Cobaltini, um abraço, querido, lá de Bento. Tá frio aí, Luiz? Agora tá menos frio, hoje tá menos frio aqui já. O que acontece? Essa esquerda velha, com esse discurso enferrujado, hoje eu vendo aquela velharia falando, Luiz Erundina, Ivan Valente, Benedita da Silva, essa gente assim, né, que já saturou o eleitorado, o próprio eleitorado de esquerda, eu olhando aquilo e falando, gente, eles continuam com as mesmas conversas, eles ainda não sacaram que virou a chave do povo brasileiro e o povo brasileiro quer outras coisas. O povo brasileiro entendeu que é importante, que é extremamente importante nós sermos responsáveis do ponto de vista fiscal. Né? Que um país é como uma casa. Se você gasta mais do que ganha, você vai entrar no cheque especial. Né? E se depois você estourou o cheque especial, você vai lá para o agiota, que é o caso já do Brasil. A gente já está fazendo dívida para pagar dívida. A gente está pegando dinheiro emprestado para pagar juro. É essa que é a nossa situação. Então, essa esquerda velha, que ainda não sacou isso, continua com esse discurso demagógico, é uma esquerda que vai perder o bonde da história. Graças a Deus, né? Bom para nós, enquanto eles não entenderem, tá tudo ok. Se eles entendessem que a linha da Tabata é muito mais promissora para o discurso deles, né, eles poderiam se reinventar, mas não, eles ainda estão presos lá no Lula, né, em Cuba, na maravilha da Venezuela, ou seja, essas coisas que já caíram, esses mitos, esses totens que já caíram por terra, e eles continuam ali agarrados desesperadamente. Por quê? Porque eles são, como diz o Felipe Saldanha aqui no canal sempre, né, eles são escravos de consciência dessa gente. Eles são escravos de consciência desses personagens. Eles são reféns desses personagens. Vocês acham que hoje o pessoal que estava em plenário, que não votou a favor da reforma, esses 139, vocês acham que eles são contra? Eles não são contra, gente. Eles sabem que é necessário. Eles sabem que é imprescindível. Certo? Só que o que? Eles têm que continuar fazendo esse discursinho, que é um discursinho, né, desonesto e vigarista intelectual, né? Tanto que os próprios governadores do Nordeste, que são governadores, né, do PT, PCdoB, estavam lá dizendo que queriam a reforma, mas assim, dizendo escondidinho, né? Na frente das câmaras eles estavam lá, nas câmeras eles estavam lá demonizando as pessoas que iam votar a favor da reforma. O que aconteceu? Na hora que a coisa apertou, que eles viram que os deputados tiraram os estados e municípios, eles se desesperaram, que eles precisam da reforma. O que é isso, gente? Isto é desonestidade intelectual. A gente tem que ter honestidade intelectual com o público, com o eleitor, ainda que a gente se desagrade. Muitas vezes aqui no canal as pessoas ficam desagradadas com as minhas posições, né? Mas eu acho que é muito mais digno eu chegar aqui e dizer exatamente o que eu penso, ainda que desagrade alguns, ainda que alguns não compreendam, do que alguém chegar aqui e ficar jogando para a torcida, né? Tem muito, eu penso principalmente na direita, né?
Tem muito canal que é super adesista assim ao governo, que eu acho que isso é uma coisa perigosa, porque a direita, de um modo geral, né, mesmo que se você seja um liberal ou se você é um conservador, que é o meu caso, né, nós temos que ter prudência. Por quê? Porque essa adesão automática a tudo que o governo faz, nem tudo que o governo faça certo, nem tudo que o governo faz vai acertar. Vai ter acertos e vai ter erros. Nós temos que ter honestidade intelectual para reconhecer ambos, né? Senão a gente vira esquerdista, senão a gente vira lulista, né? Que essa gente continua, né, batendo palma para macaco dançar. É o que eles continuam fazendo. A gente tem que cuidar. O maior risco da nascente direita brasileira, que é uma direita ainda muito incipiente, que é uma direita que está nascendo, que é uma direita aí, né, um bebezinho engatinhando, é que a gente se torne justamente o que a esquerda se tornou, né? Ou fanáticos ou gente que nega a realidade. Nós temos que ser honestos intelectualmente, né? Bom, eu acho que da reforma da Previdência é isso. Nós teremos que observar agora a questão das emendas, se eles vão aprovar, emendinhas lá fazendo penduricalhos, né? E também nós temos que aprovar, gente. Nós temos que aprovar, não, nós temos que agora começar a observar por quê. Porque esses 379 votos, a gente não sabe efetivamente se eles são uma vitória exclusiva do Maia, né? Ou se o governo realmente resolveu fazer política, certo? A gente vai ter que agora observar isso. Isso é uma avaliação que vai ser muito, né, mais para frente que a gente vai fazer, não vai ser agora, ok? Eu acho que hoje a gente tem que fazer, daqui para frente, eles estão em iniciação na Câmara, né? Nós temos que cuidar a questão das emendas, se não vão ficar fazendo lá, né, projetinho para ajudar o seu amiguinho lá já terminaram, que é policial, ou a sua amiguinha lá, que é professora, ou não sei mais o que, entendeu? A gente tem que exigir que essas pessoas tenham coragem, porque tendo coragem, eles salvarão o futuro da nação, os nossos filhos e netos. E você que já é aposentado, porque às vezes eu vejo os aposentados com medo quando falam em reforma da Previdência, eu nunca entendo por quê. Porque o aposentado, ele é o cara que deveria mais achar ótima a reforma da Previdência. Por quê? Porque é uma reforma que garante que o Estado terá dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Eu nunca entendo por que é que os aposentados ficam sempre com medo. O cara que já está aposentado, ele deveria dizer, bom, façam mesmo, façam para continuar me pagando. Porque não adianta eu garantir direito no papel, né, e não ter saldo no banco para pagar esse direito do papel, gente. Foi o que aconteceu na Grécia. Na Grécia a situação foi tão grave que quando a coisa realmente estourou, explodiu, eles foram obrigados a mexer em direitos adquiridos. Ou seja, mexer no pessoal que estava aposentado. Teve gente que teve 30% da sua aposentadoria cortada. Por quê? Porque a matemática é implacável, como nós sempre dizemos aqui neste canal. A matemática não senta para conversar. A matemática, a realidade, ela se impõe, entende? Então, não há como conversar, ok? Bom, outra coisa que eu queria falar, outra observação que eu queria fazer é a respeito do áudio ontem lá do Deltan. Até ouvi que o Felipe falou na live de ontem que o Felipe achou que talvez não pudesse não ser o Deltan e tal. Eu acho que é ele, sim, a voz tá um pouco diferente, mas se vocês virem o horário do áudio era tarde já, gente, talvez ele estava dormindo, foi acordado e tal, com a notícia, né? Mas assim, não tem nada demais nesse áudio que eles revelaram, entende? Se é isso que eles têm, isso é bala de festim. Não há nada de errado no Ministério Público estar comemorando, né, a suspensão da entrevista do presidiário, ok? Não tem nada de errado. Ontem o Felipe falou muito bem aqui a respeito, explicando que o Ministério Público ele tem parte, ele é partidarizado no sentido de ele tem lado. O que é um processo? É um lado contra outro lado e o juizinho lá no meio, né, um pouquinho mais acima, olhando ali, arbitrando e depois decidindo, de acordo com os argumentos que alguém apresentar, né? O que acontece? O Ministério Público, que é um advogado do Estado brasileiro, ele é o Ministério Público, né, que é o caso do Deltan, que ele é a Procuradoria da República, mas ele é o quê? Ele é um promotor, né? Igual o promotor que a gente tem estadual, ele é a mesma coisa, promotor de justiça, né? Então, ele tem um lado na disputa ali. Então, ele pode comemorar, certo? Aquilo ali não tem nada a ver. Vocês sabem que eu critiquei muitas das coisas que vieram à tona e tal, das falas do Moro, lá no dia, acho que 10 de junho, 11 de junho, né? Tanto que aqui no canal o pessoal até ficou bravo comigo, né? Por muitas das coisas eram impropriedades, né? São impropriedades, mas
Uma coisa é você achar uma impropriedade, outra coisa é você negar os crimes do PT que aconteceram. Outra coisa é você, por isso, querer anular toda a Lava Jato. E outra coisa diferente é você achar que tudo que está na conversa, né, é comprometedor ou é inapropriado. Não, não é. A gente tem que fazer a avaliação de maneira, né, muito mais equilibrada. Né? E outra coisa, gente, para quem está preocupado aí, olha, vou anular a Lava Jato, vou anular os processos do Lula e tal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram quando iam desmembrar a Lava Jato? Quando a Lava Jato não ia ser só mais em Curitiba com o Moro, ia ser pelo resto do país? Naquela época, a gente ainda não tinha canal aqui, mas eu disse assim, bom, sabe o que vai acontecer? Todo mundo com medo, não, porque vai abafar, não sei o quê. Eu dizia, não vão. Sabe o que vai acontecer? Vai piorar a situação. Por quê? Porque o Moro já era esse juiz meio estrela, né? Já era esse juiz que tinha muita notoriedade. E juízes geralmente são muito vaidosos, né? O que acontece? Eu pensei o seguinte: bom, se o Supremo desmembrar a Lava Jato, o que vai acontecer é que cada lugar onde tenha processos da Lava Jato, São Paulo, no Rio, Brasília, que tem alguns, né, esses juízes vão querer ser um Moro. Todos vão querer ser um Moro. Então, todos vão dar decisões super rígidas. Decisões para, né, como a gente chama em direito, né, o cara tem a caneta pesada, ali tem a mão pesada na hora de condenar. E não foi o que aconteceu com o Bretas no Rio? O Bretas, inclusive, se excedeu, decretando aquela prisão do Temer, nem tinha pressuposto para isso. Vocês lembram disso? Então, todo mundo quer ser um Moro, ok? Então, eu não fiquei com medo na época e agora, digamos que anulem os processos do Lula, volta tudo lá para a primeira instância. Raciocinem comigo. Vocês acham realmente que o novo juiz vai aliviar? Não. Ele vai querer ser um Moro. Só que agora ele vai querer ser um Moro melhor ainda. Então, provavelmente as condenações serão piores do que essas que eles já têm. Vocês entenderam? Efeito Moro. Isso mesmo, Vinícius. Obrigado, viu, querido, pelo super chat. Vocês viram assim, o Felipe ganha mais super chat que eu. Né? O Felipe ontem ganhou mais super chat que eu. Há uma discriminação aqui nesse canal. Será que é porque eu sou mulher? Bom, gente, então eu não tenho medo nem que anulem as investigações. Eu acho que é ruim, eu acho que é nefasto, mas eu acho que o resultado final disto, ainda assim, é um tiro que pode sair pela culatra, pode piorar a situação. Porque os novos juízes que cuidarão do caso serão muito mais rígidos. É essa a impressão que eu tenho. Por quê? Porque todo mundo quererá, né, desejará o protagonismo do Sérgio Moro. Entende, gente? É isso, esse que é o meu palpite. Essa que é a minha opinião. Pode ter lá um juiz meio favreto, meio amiguinho lá do petismo? Pode ter. Mas, de um modo geral, eu acho que os juízes, né, desejarão muito se tornarem um Sérgio Moro conhecido mundialmente, entende? Então, por isso que eu acho que, se isso acontecer, piora ainda a situação para o Lula e tudo mais. Bom, eu quero falar uma outra coisa também. Eu quero indicar aqui que vocês assistam, não, ouçam, porque tem um jornalista em Porto Alegre que eu adoro, que é meu amigo, que é o Vitor Vieira, dono de um canal chamado Vidiversos. O Vitor faz todos os dias, ele tinha parado, aí estava meio desmotivado, que nem nós aqui, né, em virtude de alguns probleminhas aí, mas tudo bem. O Vitor voltou a fazer áudios diários, ele faz uma crônica diária sobre a situação. Vocês vão adorar, porque eu sempre ouço em 2.0, porque fica mais rapidinho assim, né, para eu ouvir mais coisas, e além disso, gente, são ácidas, são inteligentes, as colocações deles são sempre brilhantes, vocês vão amar. E hoje, na de hoje, o Vitor falou a respeito do Favreto. Favreto é aquele desembargador do TRF4 de Porto Alegre que num plantão deu um habeas para o Lula, vocês lembram? Hoje o Vitor fala na crônica de hoje a história do Favreto. O Favreto foi advogado do PT em Porto Alegre lá nos anos 90, quando o PT, né, reinava como rei da moralidade. O PT conseguiu a prefeitura de Porto Alegre 4 vezes seguidas, se eu não me engano. E tinha gente na Câmara, e era o Favreto que orientava os vereadores ali. Então o Vitor conta toda a historinha lá pregressa do senhor Favreto. Então eu super indico o canal do Vitor, peço até que vocês vão lá, se inscrevam, ouçam, e além de tudo, evidentemente, né, compartilhem, porque vale muito a pena. São áudios de 5, 10 minutos. Mulher
Egra Jacobina deve ser Ogra Jacobina, Luiz Carlos, obrigado. Não, mas eu não sou da área dos mais jacobinos, né? Eu sou radical e intransigente na defesa dos conceitos. Eu sei exatamente o que é ser uma conservadora em ciência política, e é isso que eu defendo aqui no canal sempre, né? Eu sou uma conservadora, eu acredito no império da lei, eu acredito que as instituições têm que ser mais importantes que os homens. O que isso significa, gente? Significa que nós não podemos mais fulanizar a vida nacional, senão a gente sempre fica preso a um personagem ou outro. Né? No Brasil, a gente não tem grandes movimentos, né? Grandes movimentos civis, nada disso. A gente só tem personagens, né? Então, a gente teve aí um caudilho, que foi o Lula, né? Agora a gente tem o Bolsonaro. A gente tem que cuidar. Eu gosto do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, eu defendo o governo, mas a gente tem que cuidar para não ficar preso só em uma pessoa. Porque se aquela pessoa cai em desgraça, se aquela pessoa tropeça, se aquela pessoa tem algum problema, vai todo o movimento junto. A gente tem a mania de fulanizar a vida nacional. A gente tem o hábito horroroso de ficar refém de personagens. Enquanto nós não superarmos essa fase da vida nacional, nós não teremos um país realmente forte, um país com uma sociedade forte, com um tecido social forte, que é o que faz as grandes nações. Vocês acham que as grandes nações, que os grandes países, eles ficam reféns de governo, reféns de pautas de governos, reféns de A, B ou C? Não! A sociedade é muito forte, o tecido social é forte. E justamente por ele ser forte, o valor da sua cidadania, da sua nacionalidade é outro, ok? Bom, gente, eu acho que hoje é isso. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No Superchat, o YouTube não deixa mais usar as palavras PT e negra. Ah, tá, entendi. Doutora Camille, se você tropeçar, eu não ligo. Não, a gente tem que ligar, sim. Tropeços em política, dependendo do tropeço, né? A gente não é bem tropeço, é crime. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que. E outra coisa também que eu vejo, que eu acho importante que nós tenhamos cuidado. A gente tem que ter cuidado com a vassalagem e com o servilismo. Nós não podemos ser servos de um governo. O governo é que deve nos servir, né? O governo é que deve ser nosso servo. Eu acho que este é um recado. E não é para o Bolsonaro isso, gente, é para qualquer governo. Tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Não é por causa do Bolsonaro que eu estou dizendo isso, é em qualquer situação. Olha, Vinícius Branco, obrigado, querido. Imagina o caos de quem estava trabalhando naquele fatídico plantão do desembargador Favreto. Vai decisão, volta decisão, solta, prende. Nossa, eu imagino. Imagino também o pânico dentro da Polícia Federal, né? Porque tinha um hábito, tinha que soltar o cara, e enquanto não vinha a outra contra-ordem, não se conseguia fazer nada, certo? Bom, gente, eu acho que hoje é isto. Né? Hoje eu estava com vontade de entrar, faz dias que eu estou com vontade de entrar de manhã. Se eu conseguir um horário que fique bom assim para o pessoal e para mim, eu começo a entrar de manhã porque é mais fácil, porque eu gosto de dormir cedo. Então agora até já está meio tarde para eu fazer live, né? Vamos ver se eu e o Felipe conseguimos nos encontrar para fazer live juntos, né? Nessa, o Felipe Saldanha. Assim, eu acho que fica até mais agradável para o nosso pessoal aqui. Gente, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Se você gostou, pode curtir. Se não gostou, pode descurtir. E se tiver comentários, você pode deixar abaixo, tá bom? É importante pra gente essa interação, até para que vocês sejam notificados. Não adianta só estar inscrito. Se você não interage com o canal, você não é notificado, certo? Então, obrigado e uma boa noite a todos. Agora vamos ficar de olho, são nas emendas dos nossos excelentíssimos senhores parlamentares, tá bom?